Muito bem, vamos para mais um texto. Lembre, nós estamos na sequência do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Hoje vamos pegar os versículos 27 a 32, um texto um tanto polêmico. Ah, nós não vamos terminar o assunto, nós vamos só mencionar aquilo que fala nesse texto. Lembre que em alguns textos Jesus menciona, mas ele não finaliza o assunto, e por isso Paulo teve que escrever as cartas também, e precisamos reportar para o Antigo Testamento, mas vamos lá. Vamos tentar conhecer um pouco mais o que Jesus fala sobre o adultério e o divórcio. Quem ainda se importa, poderíamos perguntar, né? Quem ainda se importa em saber qual é a vontade de Deus sobre esse assunto? Hum, ele está tão banalizado. Cada um vive de qualquer jeito e as igrejas precisam aceitar tudo. É assim. Cada um faz o que quiser, o que deseja e não se importam. É isso? Contudo, se realmente desejo andar com Deus, viver em seu reino, já aqui e no passamento, quer dizer, quando a minha vida termina aqui e no passamento eu desejo estar com Ele por toda a eternidade. Então, esse assunto é importante, sim, para mim. Vamos ao texto bíblico, então. Na Bíblia, a mensagem, essa fração do capítulo 5 diz adultério e divórcio. O texto bíblico de Mateus 5, 27 a 28 diz: Vocês também conhecem esse mandamento. Não vá para a cama com quem é casado. Mas não pensem que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos também corrompem. Uau! Jesus aqui foi profundo, né? Os mandamentos de Deus, suas leis, instruções só fazem sentido para quem deseja realmente caminhar com Ele. Quem não deseja caminhar com Deus não faz sentido, é óbvio. Quem só quer as bênçãos e não se comprometem com Ele, com Deus, com Jesus, em resposta ao seu amor extravagante, não fará nenhum esforço para zelar os mandamentos de Deus. Então, cuidar com seus olhares, com seus desejos, não faz sentido para a grande maioria, principalmente de homens. Olhar tem a ver com homens. E nesse versículo em especial fala em deitar-se, ter um caso, um relacionamento sexual com quem é casado. Então seria ter um amante, um caso com outra pessoa casada, o que também podemos chamar de traição. Tá, mas se for solteiro? É, mas Deus quer compromissos, não sexo barato, assim, espontâneo, em algumas vezes, não é por aí. Preservar a virtude, é disso que se trata. É não se envolver, mas o desejo no coração já é uma forma de traição. Você olhar cobiçosamente para aquela mulher, para aquela senhora, senhorita, né? Como homem, eu preciso focar na alma da pessoa. Perceber que a outra pessoa é uma pessoa amada do Senhor, olhar para seu interior, ir além do exterior. Senão, o desejo pode acontecer quando menos se espera. A vigilância precisa ser constante, constante. O texto bíblico diz: o coração pode ser corrompido antes do corpo. Sim, pelos olhares maliciosos. Olha como Jesus entende do que fala, como ele é direto, não tem rodeios, nenhum assunto fica despercebido por ele. Ele sabe o que fala.
Por isso, misericórdia, Senhor, misericórdia. Como é fácil pecar com os olhos, com as intenções, com os nossos desejos. Precisamos da ajuda do Senhor para suportar tantas possibilidades de pecarmos. Nos versículos 29 a 30 ele continua: Não finjam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte, 2 pontos, agora vem a bomba. Seguem o olho direito assim que o apanhar num olhar malicioso, aqueles olhares de canto do zóio, né? É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Se for preciso, amputem a mão direita para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado que sofrer o juízo de ter o corpo inteiro jogado no lixo. Que profundo isso. Aqui Jesus deixa bem claro que é uma luta nada fácil. É preciso realmente querer, estar decidido em viver sua vida moralmente pura. A sugestão que Jesus nos deixa é pesada. Arrancar o olho, cortar a mão. Ou seja, preciso perceber o quão sério é isso e o quanto preciso lutar para não cair nessas tentações do adultério, do desejo para com a pessoa alheia que não me pertence. Você tem desejo sexual com uma mulher, meu irmão? Case. Ah, mas não é tua mulher. Então não tenha esse desejo. Você deve ter o desejo com a tua esposa. Eu, Augusto, preciso ter esse desejo com a minha esposa, cada um com a sua. Aí você é solteiro? Então não tem esse desejo. Ah, mas eu não consigo controlar. Case-se. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios 7. Nós não vamos entrar na questão hoje. Ou seja, preciso perceber quão sério é isso e o quanto preciso lutar para não cair nessas tentações do adultério. E isso serve tanto para os casados, como eu, como para os solteiros. Ah, eu sou solteiro, então eu posso. Talvez seja pior, porque você não tem um alívio das necessidades sexuais. A regra é a mesma. A necessidade de se preservar é a mesma. Versículos 31 a 32. Estão lembrados do que dizem as Escrituras: quem se divorciar de sua esposa, que o faça legalmente, dando-lhe o documento de separação e seus direitos legais? Muitos de vocês estão usando essa lei como desculpa para seu egoísmo e seus caprichos, fingindo que estão fazendo algo justo só porque é legal. Por favor, parem de fingir. Se divorciar de sua esposa, será responsável por torná-la adúltera, a não ser que ela já seja por ter se tornado promíscua. Se você se casar com uma adúltera divorciada, será automaticamente um adúltero. Você não pode usar a cobertura da lei para mascarar uma falha moral. Bah, aqui é pesado. É pesado, mas é a palavra de Deus. Precisamos ler, entender, compreender, né, o que Jesus está falando aqui. Naquela época, as pessoas também se divorciavam com muita facilidade. Havia o mesmo problema que nós temos hoje. Jesus tenta nos trazer para a percepção de que a vida precisa ter compromissos, né? Vamos lá, alguns comentários que eu escrevi dias atrás. Agora entramos na questão do divórcio. Essa possibilidade foi dada primeiramente no tempo de Moisés, lá no Antigo Testamento, pela dureza dos corações das pessoas naquele tempo. Sim, o divórcio tem muito a ver com a dureza do coração das pessoas envolvidas. Algumas são vítimas, outros são os culpados. Mas tem a ver com a dureza, coração duro, coração de pedra, coração que não ama, coração que
não tolera, coração que não permite Deus agir e transformar no seu interior. E aí, nesses casos, Deus sim, ele permite o divórcio para preservar a vida das pessoas envolvidas, né? Hoje essa possibilidade continua sendo válida e novamente pela dureza dos nossos corações que podem ser algumas possibilidades que eu coloquei, eu elenquei aqui. Uma escolha mal feita, né? Pois fez no tempo da rebeldia, da juventude, uma vez que não seguia os parâmetros dos conselhos que as pessoas lhe deram, ou que Deus deixou para percebermos com detalhes quem deveria ser nosso cônjuge. Então, às vezes, não, eu vou escolher do meu jeito, não vou olhar para a Bíblia, não vou olhar para os parâmetros que Deus deixa. A pessoa acaba escolhendo na rebeldia com quem vai se casar e se dá mal, né? Se dá mal. Então, nesses casos, Deus ele olha com carinho para as pessoas e permite o divórcio, consente com o divórcio, mas ele tem algumas regras, algumas coisas que nós precisamos observar. Então acabamos escolhendo mal, né? Sofremos as consequências, não aguentamos a situação e preferimos o divórcio. Sim, a Bíblia uh, percebe isso, entende isso e ela tem alguns preceitos sobre isso, algumas regras de como fazermos. Essa não é a vontade de Deus, o divórcio, mas ele nos permite sim o divórcio e deseja nosso arrependimento e mudança de vida e de atitude, inclusive nessa questão de relacionamentos conjugais. Deus sempre tem uma palavra sobre isso. Se observarmos somente esse texto, uma vez que a pessoa se divorciou, deveria permanecer assim até seu passamento, até sua morte. Contudo, temos outros textos na Bíblia que dão luz ao assunto e possibilitam um novo relacionamento conjugal, desde que, desta vez, se busque a orientação do Senhor para não errar novamente. O texto bíblico atual, Mateus 5, não fala sobre isso, mas outros textos da palavra de Deus nos dão luz sobre isso. Eu só quis deixar uma luz aí no final. O assunto de hoje é polêmico, sim, para alguns, e escandaloso para muitos: adultério e divórcio. Não nos cabe julgar quem errou ou continua errando. Não é meu papel julgar ninguém. Cada pessoa precisa cuidar de si. Eu sempre digo, cuide do seu nariz, né? Para que não caia. E quando errarmos, precisamos reconhecer, nos arrepender e buscar a mudança necessária. Essa não é automática e nem acontece por esforço próprio, a mudança. Precisamos da ajuda do Senhor, da meditação na Sua palavra, de arrependimento, da ajuda de companheiros de caminhada. É preciso um treinamento para a alma, é preciso disciplina. Sim, várias coisas são necessárias. Precisamos nos juntar e caminhar com outras pessoas que também desejam seguir no caminho de Deus, pessoas que nos ajudem a corrigir a rota e assumir o caminho que Deus escreveu para mim. Sim, Deus tem um caminho para cada um de nós e Ele deseja nos ajudar, mas nós precisamos querer ouvir a sua orientação. O adultério e o divórcio são dois assuntos que Deus deseja trabalhar no mais profundo de meu ser. Você aceita que precisa de ajuda nessas duas áreas? Está disponível a aprender como lidar com isso? Deseja ser purificado nesses assuntos? Olha que são dois assuntos atuais, complexos e que precisam ser trabalhados, tá? Ore a Deus sobre isso e busque caminhar com seus irmãos na fé, na busca por uma vida em imitação a Cristo Jesus e que Ele o purifique, né? E, aliás, que essa vida que você leva, que a gente leva, deve glorificar a Deus. Lembre, você é um amado do Senhor em quem Cristo habita.
Ele deseja continuar a transformar sua vida. Você permite? Ore sobre isso. Tenha um momento de reflexão, de meditação e ore sobre isso. Deus abençoe e o conduza nessa reflexão sobre o adultério e o divórcio. Eles são reais, eles são atuais e Deus nos traz uma luz de como nós podemos e devemos viver. Reflita sobre isso. Tenha um abençoado dia, uma abençoada semana. Amém.